Então, mais uma live do sindicato, a reforma da Previdência e os representantes do Poder Legislativo no IPREV. É um momento bem singular, eu acho que assim, a gente está tratando de um tema bem contemporâneo. A reforma da Previdência, né, rodou desde o final do ano 2019 até agora, esta semana, que finalizou de uma maneira um pouco estranha, né, uma retirada da parte do governador. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui os representantes do Poder Legislativo no IPREV. Eles já estão hoje representantes, né? O Johnny Lucas, que está presidente do Conselho de Administração do IPREV, a Nagiba, membro do Conselho de Administração do IPREV, e a gente vai precisar fazer essa discussão justamente para entendermos melhor, né? E é importante quem está nos acompanhando a perceber que é muito importante esta eleição para os representantes do IPREV, em especial dos nossos servidores do Poder Legislativo, onde nós, do Sindalesc, vamos conseguir ter uma certa acessibilidade ou pelo menos uma informação melhor para construirmos, segundo o que foi relatado hoje pelo presidente do IPREV, uma reforma que vai ser apresentada em 2021. Reforma esta que, segundo ele, na manhã de hoje, também vai ser uma reforma que vai forçar ou vai piorar para o servidor do Estado de servidor público do Estado de Santa Catarina. Tem muitas coisas que precisam ser ponderadas, muitos números que estão meio obscuros. Então, quando você acessa o site do IPREV, você lá vê a gestão atuarial. Na gestão atuarial, você percebe que, que a gestão atuarial ela é de 2018, mas ela deveria estar lá já em 2019. Por que nós, servidores, não temos acesso a esses dados? A gente sabe que várias lutas, inclusive do próprio Conselho, de acessar alguns dados do IPREV, assim como os próprios parlamentares, é uma dificuldade muito grande. Então, nós precisamos e nós vamos lutar para que isso aconteça. Por que isso é necessário? Porque quando o presidente do IPREV, uma parte da sociedade, manifesta-se dizendo que nós somos os culpados dos rombos ou do problema do déficit previdenciário do IPREV, nós temos que nos perguntar. Pergunto aqui ao presidente do IPREV, pergunto aqui ao governador, que sabemos que estão há pouco tempo, né, na coordenação do Instituto e do Estado de Santa Catarina. E aquele valor que era para estar na nossa poupança de 130 bilhões, onde foi parar? Vamos cantar aquela musicazinha do carnaval, né? Onde está o dinheiro? O gato comeu, ele sumiu e ninguém viu? Então, assim, precisamos que façam explicações pontuais, porque há muitos, inclusive, falas de que o IPREV investiu fora da área de competência, o IPESC, Montepio. Então, a gente tem que fazer um resgate histórico para provarmos que nós não somos responsáveis pela má gestão do dinheiro que foi colocado na conta da Previdência dos servidores públicos. Então, assim, é muito fácil, agora, neste momento, colocar a dívida e a responsabilidade aos servidores, porque eles não conseguem explicar de maneira clara como aconteceu este rombo, que hoje ele falou em 130 bilhões que deveriam estar na poupança do IPREV. E por que não está? Temos que descobrir. E por isso da importância dos representantes do IPREV. Por isso da importância de nós estarmos votando de 5 a 7 de agosto, na semana que vem, para que os representantes também ajam de uma maneira firme. Eles vão ser os nossos porta-vozes inicialmente, para que eles ajam de maneira firme,
para que as coisas sejam feitas de maneira transparente, porque o que nos falta é transparência. Você entra no site do IPREV e muitas informações parece que não estão acessíveis. Cálculo atuarial faz-se também considerando a idade dos aposentados e dos que irão se aposentar. Esse é um acesso que nós temos pouco. Mas eu vou passar inicialmente a palavra para o presidente Johnny Lucas, o presidente hoje do Conselho de Administração do IPREV, para que ele faça, no primeiro momento, uma breve explanação. Se é fácil, gostaria de perguntar ao presidente do Conselho, os dados são fáceis de acessar, mesmo estando no Conselho Fiscal? Johnny. Boa tarde, Alexandre, presidente do sindicato. Boa tarde, a Nagiba, que é membro do Conselho de Administração. Estamos lá juntos numa luta. E dizer que o presidente está de parabéns representando o sindicato. Eu também cumprimento todos os servidores que estão assistindo agora essa live, a Sheila, todos os nossos amigos, o Wellington, e dizer que realmente nós estamos vivendo um momento muito importante. Nós teremos, na semana que vem, iniciando do dia 5 às 8 horas da manhã até o dia 7, a eleição dos membros do Conselho. Nós, os servidores do Poder Legislativo, os servidores ativos terão 2 votos, o primeiro voto para Conselho da Administração, o segundo voto para o Conselho Fiscal, que tem o Diego, que também é candidato, e os inativos, né, terão como candidata a Nagiba, que já foi eleita, já representa os inativos. E ontem tivemos uma reunião do Conselho de Administração, e que a Nagiba aqui é testemunha desta reunião. Nós antecipamos o que vai acontecer, né, porque já foi anunciado na imprensa pelo presidente do IPREV, e ontem ele foi muito mais claro e teve mais espaço, porque nós tivemos uma reunião bem longa ontem, que terminou à noite, dizendo que da intenção de apresentar uma reforma da Previdência muito mais dura, né? E nós já tínhamos a avaliação desta atual reforma da Previdência, que ela já era dura, mas a questão da reforma da Previdência começa aí com a transparência. Realmente, o que foi... Se hoje existe déficits e até faltam recursos públicos, tem a má gestão, houve há dados, né, de corrupção, porque às vezes só se fala em números. Então, é importante discutir, inclusive, a construção dos dados atuariais. O que é o atuarial? O órgão gestor, que no caso é o IPREV, ele é obrigado, por lei, contratar um atuarial. E é o IPREV que contrata. Né? E depois tem a conversação do próprio gestor, por exemplo, IPREV, com o atuarial, para se formar esses dados. E a partir desses dados é que se constrói, de repente, digamos, o discurso do déficit. Porque o que nós estamos discutindo? Então, existe uma premissa falsa sobre a reforma da Previdência. Isso nós vivemos em âmbito federal, a discussão da reforma da Previdência, que falaram várias coisas, que o dólar ia baixar, que a economia ia melhorar, em várias situações. E sobre o servidor público estadual, nós que somos servidores públicos estaduais, a maioria deles, que tem regras específicas para professores e tal, nós iremos, os servidores públicos, já desde 2015, eles já vão se aposentar com o teto do regime de Previdência Geral. Eles vão se aposentar com R$ 6.101,06, se tiver a maior média de contribuição que dê esse valor. Então, ele já está... Então, esse déficit, nós estamos falando, na verdade, de um déficit que é agora, porque já foram feitas essas reformas anteriores, que no futuro vai reduzir o déficit. Ou seja, nós já pagamos 14%. Né? Nós somos um dos primeiros estados a fazer uma mini reforma da Previdência. Então, o que nós queremos, como vai vir essa reforma, é que nós, servidores, teríamos que ter já na montagem dessa proposta do próprio Executivo. Eu acho que o Executivo ele não deu a oportunidade para conversar sobre essa reforma que ele propôs. Ele devia ter chamado
os sindicatos. E eu, por exemplo, defendi isso como presidente do Conselho de Administração, vou continuar defendendo, e eu sou candidato, irei compor o próximo conselho, né? A gente sempre vai pedir com humildade o voto e apoio, e é importante o apoio, e aí vou pedir até, inclusive, para a Nagiba também, que tenha esse compromisso, né? Nós queremos a participação do sindicato. A Nagiba testemunhou ontem que eu citei o nome do Sindalesc. Eu disse, se fizerem outra proposta, chamem o Sindalesc e todos os sindicatos, e também associações, para discutir. Por quê? Há dados atuariais que eles esconderam. Qual foi o dado atuarial mais importante que na reforma da Previdência em âmbito nacional esconderam e que esconderam nessa reforma? Então, eu vou dar um dado atuarial para todos. Aqueles servidores que se aposentam mais cedo vivem mais. Vou repetir. Os servidores que se aposentam mais cedo vivem mais tempo. Então, se nós alongarmos o tempo de permanência no serviço público, mais pessoas morrerão. Para mim, uma vida é muito importante. E eles só tratam de números. Não são os números que sentam nas cadeiras, não são os números que tratam agora os doentes da Covid, são os servidores públicos. Então, não se trata só também de números. Só que quando eles querem priorizar os números, para mim, estão sendo até incoerentes. Nós somos contra essa reforma da Previdência. E nós queremos alertar a todos. Porque quando o governo ele apresentou essa reforma, ele deixou de fora os aposentados. Deixou de fora os aposentados. E deixou de fora quem já preenchia os requisitos no discurso dele. Claro que nós, para ter uma garantia, nós, quando eu digo, eu mesmo do Conselho, o Alexandre do sindicato, com outros sindicatos, propuseram a emenda para deixar garantido de que quem preenchesse os requisitos não teria prejuízo. Só que assim, na última hora, às vezes se brinca, tem aquelas pessoas acaladas da noite, né? Foi à noite mesmo, na véspera da CCJ, terça-feira, que apresentaram uma emenda para cobrar 14% a partir de quem ganha 2 salários mínimos. E hoje nós sabemos que isso é um consenso, não se pensou isso nem na reforma nacional, porque foi aprovada a reforma nacional e até 6.100 os servidores são isentos quando se aposentam. Quando nós vamos para a aposentadoria, tem servidor que não sabe disso, até tem servidor que fez as contas, cálculo errado, teve servidor nosso que tinha outros direitos de se aposentar e ganhar mais, porque ele é uma ilusão o abono permanece quando ele acha que é cheio, né? Tu é descontado 14% e tu ganha, quando permanece no serviço público, 14%. Mas não é cheio, tu só vai pagar 14% do que exceder o teto do INSS, que é 6.100. E aí, lá na terça-feira, pela manhã, foi apresentada a emenda para se cobrar a partir de 2 salários mínimos. Olha só, porque tem servidor aí que recebe 5 mil, 6 mil, ele iria pagar o acima de 2, 14%. E das pensões, pior ainda, porque o 14% ia incidir sobre o total da pensão. Vou explicar. O que é a pensão? Vamos supor que a pensão seja 6 mil. Né? O servidor ou a servidora que falece deixa 5 filhos e um cônjuge, um marido ou uma esposa. Então, cada um vai ganhar 1.000, mas sobre 4.000 vai incidir 14%. Então, vai ser dividido e vai já descontar da pensão. Mesmo que a pessoa receba R$1.000, vai ser descontado 14%. Então, assim, é uma coisa muito difícil. Então, eu defendi, mas o presidente tinha uma postura contra, né? Eu vou continuar defendendo isso, né? Por isso que eu convido, e eu tenho certeza que a Nagiba vai também concordar com a gente, vai defender essa tese, que precisa conversar com os sindicatos. E eu estarei, sim, ao lado do Sindalesc e dos sindicatos. Porque nós temos que discutir essa questão do déficit. E o déficit apresentado, inclusive, o dado atuarial, porque nós do Conselho do IPREV, que deveríamos, primeira reforma tinha que ter passado por nós. Quando se discutia a reforma em âmbito nacional, olha como o Conselho é importante. Quando se discutia a reforma, porque foi apresentada no início do governo do ano passado, quando o Bolsonaro tomou posse, uma das primeiras propostas foi a proposta de reforma. Daí começou a discutir a reforma. Aí, quando a Câmara dos Deputados, alguns deputados federais começaram a discutir para deixar os estados de fora, eu já no Conselho, estava lá na Nagiba, eu pedi para o presidente do IPREV, se for montar uma comissão, nós do Conselho queremos um assento nessa comissão para construir a proposta
de reforma da Previdência. Aí ele constituiu uma comissão e não convidou o Conselho de Administração, apenas formada por técnicos do IPREV. E o governador, quando ele sentou porque eu acho que já nasceu errado essa reforma da Previdência. E o governador, quando ele sentou com o chefe de todos os poderes, com o presidente Júlio Garcia, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o procurador-geral de Justiça, o Fernando Comim, ele chegou e relatou para os presidentes: estou pensando em fazer a reforma da Previdência, não vamos esperar? Que aí vários governadores, né, pensaram já em apresentar, se precipitaram no ano passado e quiseram apresentar logo após a aprovação no Congresso da reforma da Previdência, e os estados ficaram de fora, e começou a se discutir a PEC paralela para os estados. Não vamos esperar e vamos apresentar a reforma. Aí cada um mande aí o seu representante para formar essa comissão, estou pensando e tal. Aí eles conversaram lá, não, uma coisa tem que ficar de fora dessa reforma, seria aumento da alíquota, que alguns já defendem, e alguns do governo defendem o aumento da alíquota, né? Para chegar até 22,5% da alíquota, que nós pagamos já 14%. Alguns querem o aumento da alíquota e alguns querem realmente que o aposentado e o pensionista passe a pagar a partir de um salário mínimo, 14% após o salário mínimo, acima do salário mínimo. Hoje o servidor só paga ganhando mais de 6.100, ou a partir de 2.100 vai pagar o 14% até a sua remuneração. Né? Por exemplo, se ele ganha 10 mil, ele vai pagar 14% só dos 4 mil. Até 6 ele não paga. O que foi aprovado terça-feira na CCJ, e o que vários defendem, o governo defende, setores do governo defendem, é aumentar 1%. Então, estrategicamente, o governador chamou uma reunião, mas ele queria fazer uma proposta exatamente igual à proposta que foi apresentada no Congresso Nacional. É que, na verdade, né, Johnny, foi Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exatamente a reforma apresentada. A Nagiba deve... eu ia até passar a palavra para a Nagiba agora, deve ter dado um probleminha técnico lá com ela. E eu também gostaria de colocar aqui, o Diego já tinha colocado que poderia chegar um pouco mais tarde, que ele ia fazer um procedimento. O Vitor poderia ser que tivesse um problema na área de internet, então eu gostaria de registrar aqui, né? E a Fabiola foi convidada, mas por motivos pessoais não pôde participar. Então, assim, todas as pessoas, os candidatos, né, e os conselheiros foram devidamente comunicados e convidados a participarem, porque a gente entende a importância da eleição da semana que vem do Conselho, para justamente fazer esses enfrentamentos que vão fazer com que a reforma de 2021, porque assim, adiar significa que ela terminou, não, ela vai voltar em 2021. E o que é pior, vocês viram a movimentação que aconteceu na Assembleia aos 45 do segundo tempo. Eles acabaram taxando os aposentados foram taxados, os aposentados estavam sendo retirados, além do congelamento que aconteceu no âmbito federal e no âmbito estadual, eles ainda querem retirar mais um percentual do valor dos servidores públicos inativos. Então, isso é um absurdo, colocando a conta eminentemente nos servidores. De novo, para quem não chegou agora, temos que perguntar para o presidente do IPREV atualmente, que ele que está representando, hoje deu uma entrevista falando que o caixa, a poupança do IPREV hoje deveria ser 130 bilhões. Aí a pergunta que fica, que eu vou repetir, onde está esses 130 bilhões? Vamos fazer a continha dele, a continha bem, que é difícil de entender, de 5 bilhões de déficit ao ano. Se nós dividirmos 130 bilhões por 5 bilhões ao ano, daria 260 anos nós cobriríamos o déficit que está hoje. Então, assim, os números não dialogam. E o único culpado que eles encontraram fomos nós, servidores públicos. Infelizmente, alguns setores da sociedade organizados
que são contra os trabalhadores, apesar de viverem dos trabalhadores, sejam trabalhadores privados, e muitos beneficiados nos diversos planos do governo que impulsionaram a economia estadual com financiamento e com aquelas regras bem generosas, infelizmente uma intervenção do Estado, e por isso que nós defendemos não o Estado mínimo que um determinado grupo defende, nós defendemos um Estado forte. Estado forte significa servidores qualificados, servidores públicos e concurso público para ocupar esses espaços. Este é o que está em questão. A gente fica falando muito, eu vejo muitas vezes o discurso que contrapõe, né? O discurso que fala que a reforma, nós temos que economizar para investir em saúde, educação e segurança. Eu pergunto à sociedade, o que vai ser da saúde, da educação e da segurança e de todos os outros serviços sem o ser humano, sem o servidor público? Vão ser prédios com equipamentos maravilhosos e sem servidores públicos? Então, assim, discurso incoerente com a prática. Ao mesmo tempo que querem, que falam maravilhosamente dos guerreiros servidores públicos da área da saúde, mas, ao mesmo tempo, eles colocam um projeto para conceder uma gratificação em tempo de pandemia e eles ficam protelando. Quer dizer, não adianta o discurso, temos que colocar em prática aquilo que está sendo colocado em termos de fala. Mas eu vou passar um pouquinho a palavra para a Nagiba para que ela também coloque um pouco do que ela vivenciou esses 2 anos, né, à frente e está candidata novamente, então, representando os aposentados dos servidores públicos da Assembleia. Então, assim, de 5 a 7 teremos eleição. Então, aqui está mais uma candidata nossa que espero que realmente todos nós vamos às urnas virtuais, né, e votemos para que os nossos representantes estejam lá defendendo essa causa muito importante, porque, lembrando, 2021 vai ser um grande marco para nós. Nagiba, contigo a palavra. Nagiba, acho que cortou a ligação, né? Deu um probleminha. Nagiba? Nagiba? Boa tarde. Boa tarde, agora sim. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Deu? Deu. Tá, eu estou com um tá, probleminha, eu não estou escutando bem vocês. Eu não estou pode escutando falar. bem vocês. Mas pode falar que está... O som de vocês está cortado. Mas deve ser a tua internet aí. Pode falar que todo mundo está ouvindo. Só queria dizer para vocês que eu estou escutando tudo pela metade, tá? Tá. Nós estamos te ouvindo bem. Nós estamos te ouvindo bem. Tudo pela metade, tá? Tá. Boa tarde, né? Os aposentados, boa tarde para os da Ativa. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, né? Tudo é novo para mim, né? Eu faço hoje parte do Conselho Administrativo, né? Do IPREV, e agora vou concorrer a uma vaga no Conselho Fiscal. Eu sempre procuro, eu só relatei um projeto nesses 2 anos, porque sempre é por sorteio, né? Eu não tenho muito conhecimento jurídico, mas quando eu tive que relatar esse processo, eu procurei o sindicato através do Diego para ele me orientar. Então, assim, tudo que se passa, né, nas reuniões, eu nunca vou vou dar o meu voto por eu achar que está certo ou errado. Eu sempre vou procurar a orientação dos meus colegas, né? E meus colegas é o sindicato, que é o que nos representa, né, da Alesp. Eu agora vou concorrer com mais 2 inativos, né? Mais 2 pessoas. Então, é importante, né, nós nos unirmos, né, para botar um número, os nossos colegas lá, né? O Diego, o nosso... esqueci agora o nome dele, fugiu a cabeça agora. O nosso presidente do conselho, né? O Johnny. E representante dos aposentados, né? O Johnny, isso, Johnny. Eu toda hora falo do nome do Johnny, agora esqueci. Meu nome é Johnny, tem um filme só. Meu nome é Johnny. Tá?
Isso Johnny, então, assim, é muito bom, né? É uma coisa nova, né? Tu participar, né? De um conselho administrativo, coisas que eu jamais pensei em ver, né? Isso as pessoas que estão lá, pessoas com muito conhecimento jurídico, né? Temos contas do Tribunal do Ministério Público, né? Os nossos colegas do administrado, do Executivo. Então, assim, eu peço voto, né? Para todos os nossos colegas. Vai ser também diferente esse ano a maneira de como é que vai ser votado também, né? Parece, eu também não sei ainda, que vai um link pelo e-mail e aí as pessoas vão votar. É interessante, né? Que eu, o Johnny e o Diego, né, estarmos lá, né, para estar contribuindo na minha parte agora de fiscalizando, né? E como sempre, né, eu estou sempre, quando eu acho que as coisas não estão certas, vocês sabem, né? Eu estou sempre na frente brigando, porque eu acho que só a união, né, de todos que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum, né? Então, obrigada pela oportunidade. Eu não costumo, nunca fiz live, então é um pouco difícil para mim, tá? Mas estamos aqui, tá? Obrigada. Obrigado, Nagiba. Mas é isso aí. Eu acho que a gente vai exercitar. Isso é um exercício, né? É um exercício. E eu acho que o mais importante é a gente entender que os representantes do conselho, eles vão instalar justamente isso. Eles são o primeiro enfrentamento pró-servidor público do Estado de Santa Catarina no Instituto de Previdência. É importante lembrarmos que Previdência Social justamente tem o próprio nome já diz tudo. Ele tem o cunho de quê? De evitar quando a pessoa, né, fique mais velha, de uma doença, ele está garantido, porque no passado não havia uma previdência extensiva a todos os cidadãos. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que o Conselho, mais do que nunca, ele tem um papel importantíssimo nesta reforma. E eu tenho certeza que eles vão fazê-lo de uma maneira muito forte, porque são pessoas de luta que estão aí para defender o posicionamento daquelas pessoas que estão hoje, vamos falar dos aposentados, na calada da noite, alguns parlamentares, não são todos, alguns parlamentares catarinenses têm um ódio, uma necessidade de ver os servidores públicos pagarem uma conta que nós não sabemos e acreditamos que não seja nossa. É de um passado distante, de um passado de más gestões, de passado que a gente precisa repassar, né? Dentro do contexto, reavaliar. Vamos ressignificar, vamos reavaliar essas contas do Estado. Se realmente do IPREV, se realmente o déficit é nosso ou das más gestões. E aí sim, vamos fazer pagar a conta quem deve. E se o Estado não cumpriu com seus afazeres, que o façam. Porque, assim, os números não estão dialogando corretamente. Eu gostaria de dizer que, quando eles falam mal do professor, de todos os servidores públicos, eu, pelo contrário, eu só tenho a agradecer ao servidor público, seja o professor que fez com que eu me desenvolvesse como cidadão, né? A pessoa que nos atendia nos hospitais, a segurança, a construção das leis, que teve sempre muita assessoria dos servidores, né, que hoje a gente acompanha isso dentro da casa, seja no âmbito administrativo, judiciário, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, todos os servidores são importantes. Sem servidor público não há Estado, porque o servidor público ele é comprometido, ou a grande maioria dos servidores públicos estão comprometidos com o serviço público. Então, isso é importante falar. Então, assim, infelizmente, alguns poucos parlamentares colocam a culpa eminente na gente. E a gente tem bastante diálogo, né, para fazer, e alguns segmentos da sociedade, que a gente fica até se perguntando, né? Eu não entendo por que eles têm direito, acesso a dinheiro público,
e o servidor público é só o culpado. A gente vê isso em alguns segmentos da sociedade, que às vezes nos criticam também. A gente fica perguntando até para alguns segmentos. Engraçado, eles criticam. Será que eles recebem dinheiro público para criticar o servidor público? Eu fico perguntando, às vezes eu não entendo. Quando tu vê os números também de alguns segmentos que nos criticam. Mas vamos voltar ao nosso representante, nosso presidente do representante. Johnny, estes números que vocês tiveram dificuldade de acessar numa conversa offline que a gente teve, você acha que a gente consegue fazer uma pressão maior para que esses números sejam transparentes, a gente consiga construir dentro de um fundamento que fique tudo devidamente comprovado? Esses números são muito importantes, porque todo ano o Ministério da Previdência, por lei, é obrigado a receber do órgão o documento atuarial. O que é o atuarial, né? É obrigado a todo órgão gestor, no caso é o IPREV, das aposentadorias e das pensões, que ele faça o dado atuarial durante o ano. O que seria esse dado atuarial? É contratado uma pessoa que faz estatística, matemática, porque ele tem que avaliar, aí ele tem que fazer esse cálculo do chamado déficit. Aí tem que pegar todos os números. Okay? Quantos servidores tem? Inclusive, eu tenho aqui esse dado atuarial de 31 de dezembro. Quantos servidores tem? Quantos servidores podem se aposentar? Quantos vão se aposentar? Aí eles vão fazer um cálculo. Eles vão fazer qual o cálculo? Eles vão fazer um cálculo da expectativa de vida após ele se aposentar. Vai fazer um cálculo para ver se realmente vai ter esse déficit, já que a gente tem a receita, que são as contribuições, tanto do servidor como do patronal, e depois o pagamento dos benefícios. Mas ele tem que calcular o futuro. Então, quando eles ficam tentando extrapolar o déficit, porque na forma de fazer o cálculo atuarial, primeiro foi assim, eles tiveram um atuarial contratado, e ele apresentou um estudo atuarial para apresentar essa proposta de reforma da Previdência. Aí, todo ano ele tem que fechar o ano, em 31 de dezembro, com um dado atuarial. E depois o governador do estado, o presidente do órgão gestor, que é o presidente do IPREV, e o presidente do Conselho de Administração, eles têm que assinar o recebimento desse dado atuarial e encaminhar para o Ministério da Previdência. Inclusive, eu estava, uns 2 meses atrás, eles me encaminharam o documento para que eu assinasse os dados atuariais. Não me entregaram o dado atuarial, não entregaram para o Conselho e tal. Mas não, eu não assino. Eu exijo que eu vou fazer uma reunião, vou convidar o atuarial, ele vai ter que explicar esses dados atuariais. Estava lá a Nagiba no Conselho, a Nagiba é bem assídua, e aí só assim eu vou assinar. Inclusive, eu coloquei isso escrito no grupo de WhatsApp. Eu fiz um grupo do WhatsApp com todos os conselheiros, que a Nagiba faz parte, com todos os suplentes do Conselho, e mais alguns servidores do Tribunal, do IPREV, alguns servidores do IPREV. Então, me neguei a assinar e fizemos uma reunião. Isso faz uns 2 meses. Aí, quando fizemos a reunião, na reunião, eu fiz questão de pedir ao próprio presidente, eles nos entregaram, eu tenho aqui o dado atuarial de 31 de dezembro, que são dados que depois eu posso, a gente, se houver tempo, podemos conversar sobre os dados. Naquela oportunidade, eu pedi o dado atuarial, inclusive, sobre as reformas, sobre as emendas, que nós não recebemos até hoje. E aí, ontem, eu cobrei novamente o dado atuarial que eles calcularam essa reforma, porque eles começam a superestimar o déficit. Vou dar um exemplo de algo que eles não colocaram nos dados atuariais. O que a gente chama de geração futura? Serão os próximos concursados, tem concurso, foi suspenso, tem concurso aberto para o Tribunal de Justiça, nós mesmos foi formada uma comissão, então provavelmente vai ter concursos no Executivo. Agora mesmo está tendo uma polêmica que o governador decidiu chamar um número de procuradores e auditores. Então, esses servidores, eles não constam no dado atuarial, daí reduz um pouco o déficit. E aí uma coisa que é importante que eu quero falar sobre o déficit que eu tenho aqui, esse dado entregue era mais ou menos assim, para 2020, 3 bilhões e meio, então ele vai se manter, ele cresce um pouco, dependendo se tem aposentadoria, só que o terror que foi colocado para os servidores
sobre a reforma, acelerou o pedido de aposentadoria. Isso aconteceu em âmbito nacional e aconteceu aqui também. Algo que eu quero destacar, que eles estão dando muito ênfase, que aumentou o número de pedidos de aposentadoria no final do ano passado. Foi exatamente após a entrada da reforma, eles protocolaram a reforma. Então, muitos servidores, para garantir os seus direitos, ele não quis discutir, ele pediu aposentadoria. Então, vejam só, eu já frisei aqui que os servidores que já ingressaram no serviço público, depois de 2015, eles já irão pelo teto do INSS, que é 6.100. Então, lá na frente, infelizmente, nós temos a certeza que todos vamos morrer, só não sabemos quando, e agora tem até a novidade da Covid. Então, vão começar a morrer esses que têm a paridade, porque só tem a paridade da integralidade. Quem entrou antes de 2003, então, quando essas pessoas começarem mesmo os ativos se aposentam, né, vai baixando um pouco a folha, quando eles vai ter o falecimento de todos, vai chegar um momento que não vai ter esse déficit, que vai cair o déficit. Então, o que eles querem agora é tirar o direito daqueles, e por isso que eles querem aumentar a idade para 65, e o pior são as mudanças das regras do jogo no meio do jogo. Aí eu me dirijo para os servidores ativos, e até um caso parecido com o do Alexandre. Eu vou construir aqui um caso parecido com o do Alexandre, parecido com o meu, que somos servidores, com vários que estão nos assistindo. Eu consegui observar aqui que tinha o Hélio, tem outros servidores assistindo. Aquele servidor que nasceu mais ou menos lá em 1966. Nasceu em 1966. Trabalha desde criança, porque não era fiscalizado de trabalho infantil, trabalha desde criança. Começou a trabalhar formalmente a partir dos 14 anos. Só que ele não teve contribuição, porque naquela época não tinha o rigor da contribuição. Vamos supor que ele entrou na Assembleia com 20 anos. Quando ele entrou com 20 anos, ele verificou pelas regras, um homem. Vou botar o caso do homem, que é mais difícil do que a mulher. Porque o homem, ele iria se aposentar com 49 anos, trabalha desde os 14, ele ia provar que trabalhava, então ele sairia com 49 anos. Aí veio uma reforma, lá mais ou menos em 1998, dizendo, não, agora não, vamos mudar a regra do jogo, tu não vai mais 49, tu vai ter que ter 35 anos de contribuição. Então, como ele entrou na Assembleia com 20 anos, ele começou a contribuir com 20 anos. Isso eu falei ontem na reunião do Conselho de Prédio para o presidente. Ele começou a contribuir com 20 anos, então ele veio a reforma lá em 98, né? Ele já está com 32, não, agora não vai mais 49, tu tem que ter 35, então só vai com 55. Ele até aceitou, porque tinha 38, era muito longe e tal, né? Continuou trabalhando. Aí veio 2003, aí veio outra reforma. E aí tinha até uma senadora que votou contra a reforma e falou lá do Senado, né? Eu lembro da frase dela que ela ia votar contra, que é coerente com os princípios. Mas roubar pode, ela falava. Já naquela época era uma discussão, né? Para diminuir a corrupção, etc. Aí voltamos aqui na história que eu estou contando, que ele iria com 55, que começou a controlar com 20, né? Não, daí em 2003 foi feita outra reforma. Tem que ter 60 anos e 35 de contribuição. Cada ano trabalhado acima dos 35 anos de contribuição, abaixo dos 60. Então, daí já vai com 58. Então, hoje ele deve ter hoje teria 54 anos, ele só irá daqui a 4 anos. Ele passou por 3 reformas, ele já podia ter ido com 49, com integralidade e paridade. Aí, nós viemos de novo, veio a proposta desse governo, do governo Moisés, para a Assembleia. Não, agora, pelos cálculos da maioria, então ele teria que ir só com 60, mais 2 anos. 60, ou calcula até 62, aí vai depender do tempo de contribuição que ele tem. Daí, quando ele tiver 59, vai vir outra reforma, vai jogar ele para 65? Quando ele tiver 64? Então, é a mudança da regra do jogo no meio do jogo. E vou dizer mais, na reforma nacional, quando o Michel Temer apresentou a primeira proposta, logo depois que ele assumiu como presidente da República, após o impeachment da Dilma, ele assumiu como vice, a primeira proposta foi a reforma da Previdência. Naquele momento, ele quis apresentar uma proposta de regra de transição de 30%. Michel Temer propôs 30%. Aí teve a questão da JBS, ele não conseguiu aprovar. Se elegeu o presidente Bolsonaro, ele veio com a proposta de 100%.
E o governo lá fez uma coisa errada, querendo dizer que eram privilégios. Não são privilégios, nós temos direitos. Então, isso nós temos que ter consciência, nós temos que defender os nossos direitos. Então, esse é o meu compromisso, que eu assumo perante os servidores nessa live que está gravada, e muita coisa que eu falei aqui, né, a Nagiba lá escutou já ontem, eu falei no Conselho de Administração, eu pedi para o presidente que pedisse para o governador, mas ele é contra a participação dos sindicatos. Eu pedia para que ele, se ele for fazer uma proposta, que ele convide o Conselho e convide o Sindaleste, convide os sindicatos, se tem até a Associação dos Magistrados e a Associação do Ministério Público, que também participaram. E até eu só relembro aqui que eu, nesse processo, né, eu quero dizer que o Alexandre também, ele defendeu muito os servidores, participou de todas as reuniões, né, e participou, inclusive, ele propiciou a todos os sindicatos uma audiência que conseguiu falar com o presidente da Assembleia, que conseguiu falar com o relator Maurício Kudlak. Então, e eu também conversei bastante com ele. Nesse processo, nós conversamos sempre, de manhã, de tarde, de noite, né, por telefone, pelo WhatsApp. Então, acho que isso é que nós temos que estar muito alerta. Porque quando foi apresentada a reforma da Previdência, servidores, colegas nossos, que já preenchiam os requisitos, diziam, não, eu acho que para mim não me atinge e tal. E eu disse, pode atingir. E foi isso que nós falamos, uma emenda apresentada na terça-feira de manhã atingiria, que ele ia passar a pagar 14% quando ele se aposentasse. Então, nós estamos vivendo numa mudança de direitos. Então, é isso que é importante. E esses cálculos atuariais é que nós temos que realmente conhecer, aprofundar, né, para saber exatamente o reflexo que terão nossas vidas. Aí eu faço uma pergunta aos representantes. Só um minutinho. Nossa, eu acho o seguinte, tá? Tem que existir uma cobrança maior do presidente do IPREV, tá? Para a participação, tá? Dos sindicatos, porque o que acontece, né, Johnny? Nós perguntamos isso, quando foi apresentada a primeira proposta que foi para a Assembleia, tá? Nós cobramos isso, ele não foi apresentado para o Conselho, tá? Eles levaram direto. E outra coisa, a gente pediu que alguém do Conselho participasse desse grupo de estudo, tá? E não foi dado direito para nós também. Então, foi uma coisa assim, ó, fizeram lá, tá? Na calada da noite, com os seus, né, com o seu grupo, e levaram para a Assembleia. Isso foi cobrado do presidente do IPREV na primeira vez. Já que vai acontecer uma nova proposta, tá? Acho que agora a gente tem que começar a se mobilizar, tá? Que aconteça o quê? Que no Conselho Fiscal tem que ter um representante nesse grupo, outro representante do Conselho Administrativo, né? Que tenha representante de cada entidade, não tem? Porque assim é uma maneira da gente saber qual é o tipo de proposta que eles vão levar. Porque é muito fácil. Eles levam lá para a Assembleia, né? E a gente não sabe o que está acontecendo. E depois fica difícil brigar, fica difícil a gente lutar para, né, que as coisas não aconteçam da maneira que eles estão querendo impor para a gente. A meu ponto de vista é esse. Não sei se eu estou falando errado, se não está certo, mas eu acho que a gente tem que exigir, sim. Porque da primeira vez a gente brigou, pediu. Por sinal, quando estava no final, aí eles queriam um representante. Daí a gente não aceitou. Por quê? Só no final. Aí ia dizer o quê? Que nós estávamos concordando com tudo aquilo que ele estava apresentando. Tá? Aí a gente não aceitou. Por que só agora no final estamos convidando? Depois que a gente pediu, a gente disse que a gente não concordava, por que não tinha um membro do conselho participando? Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer a mobilização agora. Porque não adianta. Por exemplo, nesse último dia agora, quando eu soube que estava na Assembleia, que estavam atingindo os aposentados, eu peguei e comecei a ligar para os deputados e pedi que não votasse. Então, mas não adiantava, já estava na CCJ, entendeu? Então, a gente tem que saber como vamos fazer, de que maneira vamos trabalhar para poder conseguir alguma coisa, porque senão a gente não vai conseguir nada. A gente só vai gritar, e eles vão aprovar. Tem coisas importantes que vocês falaram assim, agora. Com certeza, Nagiba, que são coisas importantes. Primeiro é manter a mobilização.
a atenção. E eu acredito, se as coisas são tão transparentes, se os números são realmente o que eles dizem, por que eles não compartilham, não debatem com os representantes dos servidores? O conselho foi construído para isso. É o conselho que vai estar lá fiscalizando, administrando. Por quê? Porque esse conselho ele está administrando o dinheiro que depois eles vão dizer que sumiu, que é nosso. Então, assim, eles são transeuntes, nós somos aqueles que vamos permanecer por mais tempo. Então, caberia ao conselho, né? Eu acho que aí a Assembleia poderia mudar o regramento, inclusive, um conselho um pouquinho mais, não só teria que ser deliberativo mesmo. Se não passa pelo conselho, então por que constrói um conselho para criar formalidades e para obter verbas quando o conselho é necessário? Mas o conselho está ali justamente para opinar, para apresentar soluções, porque alguns poucos acham que são donos da verdade, são geniais e conseguem resolver os problemas. Se eles trouxessem os números transparentes, tivessem debatido exaustivamente com todos, não só com os servidores, chama se tiver dificuldade de dialogar com os parlamentares, com o judiciário e com alguma representação da sociedade, mas que seja feita de maneira transparente, não na calada da noite, emendas que chegaram na leitura do relator Escudilac, que chegaram naquele momento, era 10h45 da manhã, 11 horas da manhã, estava se lendo, e eis que chega 2 emendas lá, que mal tivemos, ninguém conhecia da Comissão de Constituição e Justiça, nenhum dos parlamentares teve acesso a elas, não tiveram o conhecimento, e ficou um debate se pensavam ou não aquelas emendas que não tenham sido debatidas, não sido discutidas. Inclusive, nós fizemos audiência pública, né? Tivemos oportunidade apenas de uma audiência pública. Onde está a democracia? Debater, onde é a democracia? A transparência? Então, senhores parlamentares, por favor, se tiverem que fazer uma auditagem nos números que o IPREV apresentou para construir a primeira reforma, que não logrou êxito, que esse governo fez, ou peçam uma auditoria, peçam para o IPREV apresentar de maneira transparente os números, não aquele número que está lá no site do IPREV, da gestão atuarial, que parece o documento de grileiro, que está tão desbotado, parece uma cópia de 5ª categoria, com os números cortados, com os textos que ainda são interrompidos. Então, assim, é preciso a gente ter um pouquinho mais de transparência e debate. Agora, se este governo acha que vai ser sim senhor, não senhor, não, vai ser luta, mobilização, luta e mobilização. Porque assim, e também já aproveito a oportunidade, antes de devolver a palavra para a gente, já estamos nos encaminhando para o final, aos aposentados, mantenham-se mobilizados, mantenham-se atentos. Vocês estão com uma representante no conselho, assim como vocês também têm representantes no nossa diretoria. Então, assim, é importante que façamos a mobilização e as lutas, porque sem elas, eles fazem do jeito que eles entendem. E para atender quem? Apenas o mercado das bolsas de ações, da valorização, essa conversa mole que o Johnny mesmo relatou, que não está resolvendo o problema do nosso país. Eu hoje também sou um defensor da renda mínima. Sabe por quê? Porque a renda mínima, muitos servidores públicos hoje têm que estar envolvidos em ações sociais para poder permitir que outras pessoas cheguem um pouco de recursos. Então, assim, e digo mais aos empresários aqui, o nosso dinheiro, esses 4 bilhões que eles falam em déficit, esse dinheiro chega para o comércio, chega para a indústria, chega na circulação da nossa economia. Nós não levamos esse dinheiro para lugar nenhum, ele vai para a economia do Estado, para o comércio. Então, assim, é importante que nos mobilizemos. Então, deixa um recado também para os seus parlamentares que odeiam a gente. Preste atenção, você não estudou em escola pública? Você nunca foi atendido no SUS? Você nunca teve um policial militar, um policial civil que o atendeu? Você não está na Assembleia Legislativa, que tem servidores? Você não precisou nunca da Justiça? Tem servidores? Então, assim, senhores parlamentares,
os poucos, né, que a gente sabe que está contra o servidor público. Põe a mão na sua cabeça. Se você está em outro planeta, ok. O meu planeta sempre perpassou pelo serviço público. Agora, se o seu nunca, então nós estamos em planetas diferentes e certamente os conflitos vão ser iminentes. Vou passar a palavra para o Johnny aqui para ele continuar a fala dele, as considerações finais. Estamos chegando aos 9 minutos finais. Já gostaria de agradecer e reforçar de 5 a 7 de agosto, semana que vem, vamos ter eleição para o Conselho. Nós temos três representantes concorrendo. 2 estão aqui na live e um não teve condições de participar, podia ser que ele chegaria a tempo, mas não foi o caso, né? Que é o Diego, vai estar também concorrendo. Então, são 3 cargos no IPREV para nos representar e para fazer com que nos ajudar nesta ponte e também nas cobranças. Senhor presidente do IPREV, vamos debater. Eu mesmo propus a ele para estudar o case da Assembleia. Eu mostraria para ele os números, como nós estamos, a nossa faixa, a pirâmide etária nossa, para debater de forma um pouquinho mais... Eu não conheço, porque como o executivo é uma caixa meio preta que a gente não consegue acessar tão tranquilamente, então, assim, nós temos os nossos dados que são assim, mais tranquilos, porque a gente é um grupo, é um universo de pessoas menores. Então, assim, vamos debater, vamos ser democráticos, vamos ser republicanos, vamos decidir e aí sim acatar o que foi colocado. Johnny, contigo a palavra. Então, importante a lembrança, a eleição será totalmente eletrônica, então os servidores têm lá na CARF o e-mail, então o e-mail que está registrado no recurso humano foi o e-mail encaminhado ao sistema de votação do IPREV, então vão ter que abrir o e-mail, a votação inicia no dia 7 às 8 horas da manhã, vai no dia 5 às 8 horas da manhã e irá até o dia 7 às 16 horas, então tem que abrir o e-mail e ali no e-mail vai ter a senha e o login, porque agora vai ser importante. E aí quando o servidor ativo, ele vai abrir a primeira tela, terá a minha foto e o voto, aí vota sim, passa para a próxima tela, vai aparecer a foto do Diego e vota sim. E os servidores aposentados, aí tem mais candidatos ao Conselho Fiscal. Então, eles vão ter um voto no Conselho de Administração, que tem uma candidata única e inativa, que é a Terezinha, e depois vai ter o segundo voto. Da mesma forma, pode votar na Terezinha, passar para o segundo voto, e aí vai ter a Nagiba e outros que eu não conheço. Aí vamos votar na Nagiba, porque ela teve uma postura lá, junto com a gente, em defesa do servidor. Porque agora é o momento de defender o servidor público. Porque, bem como disse o Alexandre, é o servidor que hoje na Covid são os servidores que estão cuidando dos doentes, e tudo funciona em razão de tanto os trabalhadores no serviço público quanto os servidores da iniciativa privada. E aqueles grandes defensores da reforma da Previdência querem botar a conta no servidor e nos trabalhadores. Por que eles não propõem o imposto das grandes fortunas? É como a distribuição... agora teve a polêmica da Celesc, que teve um lucro de dividendos de 500 mil. O que é isso? É uma empresa, aí não tem limite, não tem teto. Um empresário pode contribuir com um salário mínimo e aí dá 500 mil no mês sobre aquele 500 mil. Sobre divisão de lucros e dividendos, não paga 1% de previdência, não paga nada. Não há limite. Os bancos agora, nessa crise, nessa pandemia, que gente perdeu o emprego, gente que perdeu a família, os bancos lucraram. Foi o maior lucro dos bancos. Os bilionários ganharam mais dinheiro. Então, eles querem tirar... São direitos dos servidores. Então, por isso que vamos nos unir, e eu proponho aqui, vou me colocar à disposição do sindicato e dos servidores. Aqueles que tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, por telefone, pelo WhatsApp. E aí, junto com o sindicato, e a gente vai propor aqui, eu sei que o Alexandre vai liderar isso, que ele já liderou, para convidar todos os sindicatos, para convidar todos os servidores, para que a gente se prepare para conversar. Se o governador não quiser nos receber e não conversar, já logo em seguida, né, no final do ano, começar a fazer uma conversa com os deputados. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que tive de conversar com os servidores, essa oportunidade com o sindicato, e reforçar aqui o pedido de voto para mim, para o Diego e para a Nagiba. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, Johnny. Então, assim, lembrando que posso até afirmar, até pelo que vem pela frente, que é uma das eleições mais importantes do Conselho do IPREV. Eu não sei qual o tempo exatamente que o Conselho existe, mas eu sempre votei, né? Mas essa deve ser uma das eleições mais importantes. Começou em 2011, teve um primeiro mandato em 2011, aí no qual eu fui eleito suplente do Conselho de Administração, participei de algumas reuniões quando o titular não podia ir, foi o Fábio Poli, foi eleito. No segundo, eu fui para o Conselho Fiscal, fui eleito membro do Conselho Fiscal, e lá os meus pais me elegeram como presidente do Conselho Fiscal, e lá não pode ter mais do que uma reeleição. Aí no terceiro eu fiquei fora, nesse último eu fui eleito e tenho um mandato a 3 de setembro representando os servidores ativos da Assembleia, e fui eleito pelos 14 membros, pela Nagiba, com o voto da Nagiba, com o apoio da Nagiba, presidente do Conselho. E aí eu tive essa postura de defesa do servidor. Então, fica aqui a dica, e o próprio Alexandre pode sugerir, e essa iniciativa que o Sindalesc fez, espero que os outros sindicatos façam, mas eu não tenho notícia, né? E o Alexandre até pode sugerir, que eu sei que ele tem bastante contato, que ele liderou os outros sindicatos, com o Sinjusc, que façam isso também com seus candidatos lá, para que eles tenham compromisso com o servidor, porque nós queremos ser lá a voz do servidor, a sua voz no IPREV. Nagiba, contigo a fala final assim da. Eu queria agradecer a oportunidade, tá? E dizer que é muito importante, tá? Os nossos colegas, né, da Ativa votarem no Johnny, né, para o Conselho Administrativo, para o Diego, para o Conselho Fiscal, e eu para contar com do Conselho Fiscal, né, dos inativos, né? Vai, como o Johnny falou, todos vão receber um link, né, pelo e-mail, e tem que votar por ali, né? Então, assim, se as pessoas num dia não conseguirem votar, né, podem nos ligar no WhatsApp, ou até para o sindicato, né, para perguntar como é que é. Agora, é importante todos votarem, tá? Porque só a união, né, nossa lá no Conselho Administrativo e no Fiscal, nós vamos estar de olho, realmente de olho, né? O que vai estar acontecendo e poder defender os inativos e os da ativa também, né? Então, muito obrigada pelo Alexandre, né, o presidente do sindicato. Obrigada, Johnny. O Diego, que não está no momento, né? Mas não esqueçam, dia 5, 6 e 7, votem no Johnny, Conselho Administrativo, Diego, Fiscal e Nagiba pelos inativos. Obrigado a vocês pela participação. É sempre importante falar que o Sindalesc teve como a bandeira de campanha, né? Ainda que fomos apenas uma chapa única, né? Valorização do servidor, né? Então, se a gente tem a pandemia, acabou levando a gente a trazer os servidores para essas plataformas, né? Essas mídias sociais. Estamos trazendo sempre, vão ter servidores públicos debatendo conosco, porque a gente também tem que mostrar o valor dos servidores públicos, sua capacidade, suas ações, né, nas suas várias facetas, porque são servidores que já fizeram o seu papel, alguns já concluíram a sua etapa. Então, eles não podem ser culpabilizados porque eles concluíram a sua jornada, cumpriram com a sua missão, cumpriram com aquilo que estava estabelecido republicanamente. Então, agora eles não podem ser acusados, né, de ser os vilões do déficit da Previdência. Se há déficit, vamos encontrar, sim, os verdadeiros culpados. Quem foram eles? Em que momento da história, né, do Instituto de Previdência? Então, vamos articular de tal maneira que a gente consiga sempre estar mostrando a importância e a qualidade do servidor público. Então, assim, é para isso que a gente, como entidade sindical, sempre vai estar aberta, sempre vamos estar aqui debatendo, lutando, nos articulando. E peço àqueles que nos assistiram e que vão nos assistir
que continuem mobilizados e atentos. Quando se vai para a aposentadoria, a vida continua só desligada do compromisso de vir ao trabalho. Mas vocês percebem que as lutas continuam. Isso também não é tão ruim, porque isso nos deixa vivos. Vocês fazem parte desse sindicato. O sindicato precisa muito de vocês também que estão aposentados, que são a nossa grande maioria. Muito obrigado por aqueles que nos acompanharam. Obrigado, Johnny. Obrigado, Najiba, que estiveram aqui conosco. Obrigado àqueles que foram convidados e não conseguiram comparecer do Conselho também. E a gente está, o Sindaleste, sempre com as portas abertas, para debatermos, discutirmos e tentar sempre encontrar o melhor caminho para que a gente consiga avançar e construir uma Santa Catarina e um país melhor. Uma boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, tchau, obrigado. Obrigado, Alexandre, obrigado, Najiba, obrigado a todos os servidores. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Votem em 5, 6 e 7. Hein? 5 a 7. Voto no João, na Najiba e no Diego. Obrigado, hein? Obrigado. Um grande abraço. Tchau. Desonrado. Abraço. Tchau. Abraço.